A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui então para darmos continuidade naquele nosso estudo e começamos, você viu a nossa primeira parte sobre o tema pecado, pecados e pecador, ok? Você vai poder acompanhar essa segunda parte também pelos canais das redes sociais da nossa igreja, tá, ok? Você pode acessar e você acessando ali pelo YouTube, eu gostaria que você então marcasse ali o seu joinha, seu like, ok? Você fizesse um comentário, é importante, nós temos o seu comentário, isso é muito importante para que a gente saiba como você está acompanhando esses vídeos, tá ok? Então vamos dar continuidade, apenas eu quero fazer uma breve recapitulação sobre o que nós vimos no primeiro vídeo, na primeira parte, ok? Nós vimos que de acordo com a palavra de Deus, existe uma diferença, uma distinção clara, irmãos, na palavra de Deus, no que se refere à expressão pecado e pecados. Ou seja, podemos compreender que o pecado faz parte da natureza humana, ele está entronizado na nossa natureza, né? Essa natureza caída. E o pecado é uma força, é uma lei que está nos nossos membros, ou seja, que nos impulsiona, que nos induz ao pecado, ok? Então, nós precisamos de sermos libertos do pecado. O pecado dentro de nós precisamos de sermos libertos dele. E foi isso que o Senhor Jesus fez ali, queridos, na cruz do Calvário. Ele nos libertou do poder, da força do pecado. E nós nos apropriamos disso, queridos. Como? Pela fé. Pela fé você se apropria. Pela fé você declara que você está liberto da força do pecado. Ok? Então, recapitulando, seria isso que eu queria dizer para vocês. E hoje nós vamos tratar da sequência do nosso tema. Ou seja, que se nós ficamos sabendo o que é o pecado, agora nós vamos entender claramente o que são os pecados, no plural, já que existe essa distinção. Então, os pecados são o resultado da ação do pecado em nós, através da nossa vida, do pecado no homem. Então, os pecados são o resultado dessa força que nos impulsiona, dessa força que nos induz a pecar. É como se nós pensássemos numa árvore. Imagine uma árvore com seus troncos e seus frutos. O pecado é essa árvore. O fruto que essa árvore produz são os pecados. Entende? Então isso tem que ficar bem claro. Você tem uma força representada pela árvore, você tem os frutos que é representado pelos pecados dessa árvore, ok? Enquanto o pecado traduz o que nós somos, a nossa essência, queridos, os pecados são o que fazemos, entende? Essência, pecado. O que nós fazemos, então, são os pecados. Os pecados são os nossos hábitos. Nós temos hábitos pecaminosos, entende? Estão relacionados com o nosso agir, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, tudo isso representa o pecado. Os pecados estão na esfera da nossa consciência, que nós praticamos e logo somos informados pela nossa consciência que erramos, que ferimos a lei de Deus, porque o pecado fere a lei de Deus. As nossas práticas erradas, nossas práticas pecaminosas, elas ferem a lei de Deus, ok? Então isso faz com que nós tenhamos consciência de pecado, né? Os pecados estão relacionados com as nossas ações e são cometidos um a um. Cada pecado é diferente do outro, entende? Jesus afirma na última passagem, na última ceia, lá em Mateus capítulo 26, 28, que o seu sangue era o sangue do Novo Testamento, que era derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os pecados foram remidos, foram apagados, foram perdoados, não há mais culpa por causa disso. Você foi liberto na cruz do Calvário. Duas coisas aconteceram. Você foi liberto do poder do pecado e você foi perdoado, foi redimido dos seus pecados, inúmeros pecados. Todos os pecados que você praticou e ainda vai praticar. Ok, queridos? Então o Senhor nos perdoou lá na cruz do Calvário, né? A dívida, porque os pecados são dívidas que nós temos.
Nós temos dívidas com Deus. Então o Senhor veio anular, veio pagar, veio quitar essas dívidas para com Deus. Então nós estamos justificados. Acompanhe comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, um versículo que você conhece muito bem, mas é importante você entender isso. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, a importante fé, você é salvo pela graça, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus pecados perdoados trazem paz com Deus. A verdadeira paz é saber que eu estou perdoado. Não há mais acusação, não há mais culpa. Os meus pecados estão perdoados. Isso te traz paz, isso nos traz paz, queridos. Amém? Então fique bem claro essa questão. Falamos inicialmente a primeira parte do pecado, dos pecados agora, que são o fruto dessa força, dessa impulsão, do que está nos nossos membros. E agora nós vamos falar um pouco, queridos, o que é ou quem é o pecador. Né? Tem algo que define muito rapidamente essa questão, que é o seguinte: pecador não é o que peca, mas o que foi constituído, formado, gerado em pecado. E isso diz respeito a nós. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. É um trocadilho, mas tem a sua razão. Não é só quando você, ou seja, não é só quando você comete coisas erradas, quando você desagrada a Deus, quando você comete um crime, que você então se torna pecador. Mas você faz essas coisas porque você tem isso dentro de si, porque você já é pecador. Então, a sua natureza é pecar, a sua natureza é praticar o pecado. Então, você é um pecador. Amém? Então você precisa entender isso. Romanos 5,8 diz o seguinte, acompanhe comigo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos constituídos em pecado. Por quê? E de onde é que veio isso? Como herdamos isso? Herdamos do pecado, dito pecado original, o pecado de Adão. Adão pecou e toda a humanidade pecou com ele. Toda a humanidade caiu quando Adão caiu. E nós nos tornamos então pecadores. Isso nos fez pecadores. Se uma vez que Adão pecou, nós fomos gerados. Os nossos pais, os nossos antepassados, todos foram gerados em pecado. Então nós nos tornamos pecadores por causa disso. E é preciso que isso fique entendido. Porque muitas vezes as pessoas pensam que então se elas não fizerem nada errado, então elas não são pecadoras. Mas são, está na sua constituição, está no DNA do ser humano, de todo homem, toda mulher, está no DNA pecar. Então isso só vai ser resolvido, ou só foi resolvido na cruz do Calvário. Só tem uma maneira de resolver. Amém, queridos? Também eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, rapidamente, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se reconhecia como sendo um pecador e diz que era o principal, e Cristo veio para nos salvar disso. Ok, queridos? E isso nos faz também, queridos, passar para algo aqui muito importante. Se nós somos capazes de cometer muitos pecados, variadas formas de pecados, existem tantos pecados, mas existe um pecado que é o maior, que nós poderíamos dizer que é o pai de todos os outros. Desde o início, queridos, o homem se apartou de Deus.
E por estar apartado de Deus, Adão, quando pecou, ele criou um problema de relacionamento com Deus. O principal pecado não é o pecado de roubar, não é o pecado de matar, até porque Adão não fez isso. Mas quando Adão caiu, quando Adão pecou, ele criou um problema de relacionamento com Deus. Então, o maior pecado, o pai de todos os outros, é um problema de relacionamento entre o homem e Deus. O homem virou as costas para Deus. O homem desacreditou da palavra de Deus, achando que ele então estava perdendo algo. Adão desacreditou da palavra de Deus, da ordem que Deus tinha dado para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele desacreditou para então desobedecê-lo. Então ele criou um problema de relacionamento com Deus. Deixou-se influenciar pela sua esposa, por Eva, que foi influenciada por inimigo, por Satanás, e então desobedeceu a Deus, desacreditou, não deu valia à palavra de Deus, achando que então ele estava perdendo algo, obedecendo a Deus. Então Adão, então pereceu por conta disso. Então, por que nós perecemos? Por que existe? Por que somos pecadores? E por que geramos tantos pecados? Porque também não cremos. Não cremos, né? João capítulo 18, Evangelho de João. O que gera condenação na nossa vida? O que vai determinar se uma pessoa, se um pecador vai ser condenado ou não, ou ele vai ser absolvido? O que será? Será que é porque se ele vai fazer boas obras, então ele vai ser perdoado? Não, nós não sabemos que não. Mas João capítulo 16, o Evangelho de João capítulo 16, versículo 8 e 9 diz o seguinte, o versículo 8 melhor, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vier? O Espírito Santo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, não crer no Senhor é motivo de nós estarmos, do homem estar separado, do homem ser condenado por Deus. É um motivo de não crer. Primeiro, um relacionamento quebrado, um relacionamento destruído com Deus. Depois, não crer. Esses são os principais pecados que geram todos os outros. Portanto, queridos, concluindo essa parte, nós entendemos que a raiz de todos os outros pecados, roubar, matar, e todos os outros pecados, é um problema de relacionamento. E é também por não crermos no Senhor Jesus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, esse relacionamento ele é restabelecido. Nós então nos tornamos nova criatura. Passamos a ter então um relacionamento adequado com Deus, porque o relacionamento adequado com Deus é crendo, porque é necessário crer no Senhor, para que então você esteja com um relacionamento adequado e Deus possa então relacionar-se com você como filho e não apenas como criatura dele, ok? Então aqui nós concluímos essa parte referente ao pecador, ao tema pecador, ok? Na próxima etapa